Agora eu vou passar a contar o terceiro arrebatamento, que foi o inferno. Continuando com o meu testemunho, agora eu vou contar o arrebatamento ao inferno, o terceiro arrebatamento. Quer dizer para os irmãos, que antes de contar sobre o inferno, eu estava pregando uma vez lá na Paraíba. Deus falou comigo: meu servo, já tem muitos crentes no inferno, que já ouviu o teu testemunho, mas não deu crédito, e morreram desconcertados na minha presença. Muitos, disse Deus, morreram te chamando até de mentiroso. Estão hoje no inferno dizendo: verdadeiramente aquele homem disse a verdade, aquele homem não mentiu, sendo muito tarde, disse o Senhor dos Exércitos. Olha bem, amada igreja, amados ouvintes, amados amigos que estão ouvindo esse testemunho, ouça em nome de Jesus. Se você não crer, passa um zíper na boca, porque esse testemunho é verídico, real e verdadeiro. Aleluias. Ouça em nome de Jesus. Eu estava em cima do monte orando, quando Deus me arrebatou ali o inferno. Eu estava orando dia e noite em cima do monte, quando o Senhor enviou um anjo. Dessa vez foi um anjo que ele enviou em cima do monte, e este anjo me arrebatou o inferno. Para tu ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, a coisa é tão séria sobre o inferno, que eu estava ali em Curitiba, ali realmente no Jardim Paranaense, pregando uma igreja, em cima do púlpito. Deus usou um evangelista, um vaso, e falou comigo: meu servo, vai que eu estou contigo, e quem levantar contra o teu testemunho, eu cobrarei duramente, seja lá quem for, ou contra você mesmo. Deus fala, Deus cumpre o que Ele fala. Chegando no Ceará uma vez, eu dei o testemunho no Ceará, até de jumento eu andei do Ceará, testemunhando, até mesmo de a cavalo, de a pé, de todo jeito, no Piauí, na Bahia, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Andei todos os estados do Nordeste testemunhando, e milhares de almas se converteu em nome de Jesus. Ouça, chegando ali no Ceará, eu fui pregar numa igreja, aliás, numa fazenda. Andei 10 quilômetros para chegar na fazenda do homem. Chegando lá, muitas almas aceitou Jesus naquela fazenda, mas o fazendeiro, ele não creu, ele blasfemou contra o testemunho, me chamou até de mentiroso. No outro dia o fazendeiro amanheceu morrendo, foi para o hospital inchado, nem o médico pôde dar jeito no homem, era as mãos de Deus, e ele acabou morrendo mesmo, porque Deus fala, Deus cumpre a sua santa palavra. Chegando também no Maranhão, uma jovem blasfemou, uma jovem murmurou contra o testemunho, até mesmo me desmentiu, e a jovem foi avisada ainda. E no outro dia essa jovem foi para o hospital ruim também, foi desenganada na medicina. Chegando em Goiânia, o irmão também me desmentiu numa igreja em Goiânia, e esse irmão na mesma semana se acidentou 2 vezes. O outro homem que eu nunca vi nem na feira vendendo banana, este homem me chamou de doido, que era louco. Na mesma semana este homem se acidentou também, uma Scania passou por cima deste homem, se quebrou tudo, foi para UTI muito ruim. Depois chegando também ali, irmãos queridos, irmãos amados, ali no estado da Bahia, ali tentaram me matar por causa do testemunho, e Deus me deu livramento. Ali o homem tentou jogar o carro em cima de mim, Deus me tirou da frente do carro. Chegando ali também em Curitiba, um traficante de droga tentou tirar minha vida por causa do testemunho, Deus me deu livramento, ele ficou duro como uma estátua no meio do caminho. Você vê que quando Deus está com o homem, nada acontece, porque Deus cuida daquele que Ele envia, que Ele protege e guarda. Aleluias. Ouça em nome de Jesus. Deus tem cobrado de muita gente, tem levantado contra mim meu testemunho. Para tu ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, ouça em nome de Jesus. Eu estou andando há muitos anos testemunhando pela fé, não cobro de ninguém para pregar, de igreja nenhuma. A única coisa que eu faço é vender meu CD, e com o dinheiro do CD, aquelas ofertas que entram, eu ponho na missão, eu coloco na passagem, na despesa minha, na missão, na obra de Deus. E Deus tem abençoado, milhares e milhares têm aceitado Jesus no testemunho, milhares têm aceitado, reconciliado e também se consertado nas igrejas evangélicas. Aleluias. Deus falou comigo: vai que eu estou contigo, não olha para a placa da igreja. Deus falou comigo: o que importa é que todas as igrejas ouçam o meu testemunho. Deus disse: na minha casa tem muitos crentes brincando com a minha palavra, brincando de ser crente. Aleluia. Quando já é a última hora da volta de Jesus. Aleluia. Ouça, meu irmão, minha irmã, não é mais tempo de brincar de ser crente. Jesus está se aproximando, muito breve a trombeta vai tocar, estaremos juntos com Jesus para sempre, ali na cidade santa, muito breve. Aleluias. Agora eu vou contar sobre o inferno. Eu estava em cima do monte orando, como já falei, quando eu estava no 2º dia de jejum, tentado pelo diabo. Ali os demônios me tentavam no meio do mato, mas a Bíblia diz, irmãos queridos,
que Deus dá a vitória para aqueles que vencem a tentação, resiste pelo poder da palavra de Deus, Deus é com ele, aleluias. Ali depois de muitas lutas com o inimigo, Jesus me deu graça, e os demônios desapareceram, foram embora, e os anjos me arrebatou, aleluia, no céu, no paraíso e no inferno. Esse do inferno agora que eu vou contar, que é o terceiro e último arrebatamento. Eu estava, irmãos queridos, com 2 dias e 2 noites em cima do monte orando. Quando foi no segundo dia de jejum, desci o anjo em cima do monte à minha direita. Este anjo pegou na minha mão e disse: venha comigo, e desceu para baixo. Quando o anjo desceu para baixo, apagou tudo na minha frente. Eu deparei descer um grande abismo muito escuro. Fomos descendo, 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 até a profundeza do inferno. Tu pode perguntar para mim, evangelista Gino, o inferno é embaixo? Está na Bíblia, tá? Está no capítulo 15 e o verso 24 do livro de Provérbios, aleluias. Aí chegando lá embaixo, o anjo do Senhor ficou à minha direita, e quando eu olhei para frente eu vi o portão preto do inferno, o portão escuro, feio, esquisito. O portão do inferno é largo, mas a porta do céu é estreita, irmãos. Por isso que Jesus disse na palavra: entrai pela porta estreita, porque larga conduz à perdição, e são muitos que entram por essa porta, aleluias. E quando eu olhei por cima do portão do inferno, tinha uma frase revelada dizendo: sois bem-vindo ao reino infernal, reino das trevas. Aí de repente o anjo do Senhor pegou na minha mão direita, firme na minha mão, segurou na minha mão e entrou para dentro do inferno junto comigo, me levando para dentro do inferno. Aí de repente o anjo parou à minha direita dentro do inferno, e quando eu olhei para frente, irmãos, para minha surpresa, eu já via milhões e milhões e milhões de almas gemendo, chorando, pedindo socorro e misericórdia naquele lugar. São milhões que morreram sem aceitar Jesus Cristo. Milhões de tribos, línguas e nações, ricos e pobres, pretos e brancos, que morreram sem aceitar Jesus, morreram no pecado. E a Bíblia diz, meu amigo, no capítulo 6, versículo 23 de Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz também, meu amigo, minha amiga, no capítulo 9, versículo 27 de Hebreu: ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Ouça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois disso o anjo do Senhor mostrava-lhe os demônios, trazendo as suas mãos espeto e garfo de fogo. Os demônios usavam o espeto na minha frente, irmãos, para espetar as almas no inferno. Metia o espeto nas almas, garfava com garfo de fogo, jogava para cima e aparava no espeto. Quando ia caindo para baixo, aparava nos garfos de fogo. E as almas gritavam: me tira daqui. Outros gritavam para mim: pelo amor de Deus, me socorre deste lugar. Outros gritavam: tem misericórdia de mim, por favor, por misericórdia, me tira daqui. E os demônios gargalhavam das almas no inferno, na medida dos tormentos, na medida da proporção dos tormentos, eles zombam das almas no inferno, os demônios terríveis. Ali, irmãos queridos, as almas gritavam tanto que doía nos meus ouvidos. Eu queria tampar os ouvidos para não ouvir, e queria tampar os olhos para não ver os tormentos no inferno. Mas quem aceita Jesus Cristo como Salvador não tem mais domínio próprio, aleluias. Ali, irmãos queridos, eu vi ali os demônios pegando as almas, chicoteando, metendo um chicote no lombo das almas do inferno. Eu rapidamente virei para o anjo à direita e perguntava para o anjo: que lugar é esse daqui? O anjo vai e responde: aqui é uma parte do inferno, dizia o anjo do Senhor para mim. Naquele momento eu olhava para frente, irmãos, eu não vi o fim do inferno. O inferno é muito grande, e a multidão também é muito grande naquele lugar. São milhões e milhões e milhões de almas, de tribos, línguas e nações. Ali o anjo mostrava ali, irmãos queridos, aquelas almas em tormento, estão aguardando em tormento o dia do juízo, porque a Bíblia diz, no capítulo 21 de Apocalipse, e o versículo 11, naquele dia, o inferno dará os seus mortos, e cada um será julgado segundo as suas obras, e lançado vivo no lago de fogo, que é a segunda morte, onde haverá choro e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Eu sempre digo nas igrejas que o lago de fogo é pior do que o inferno ainda, aleluia.
Ouça em nome de Jesus Cristo. Todos que descem ao inferno, aguarda ali a última ressurreição, que é a segunda, porque os vivos que morreram em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Eu quero subir na primeira com a igreja, aleluias. Ouça em nome do Senhor. E ali de repente, irmãos queridos, o anjo do Senhor mostrava ali os demônios que cuspia fogo na minha frente, demônio pequeno, médico, monstro, muito grande. E ali os demônios cuspiam fogo com raiva de mim, porque não podia tocar em mim. Eles estavam irados comigo, porque o anjo me arrebatou ao inferno. Ali mostrava, ali as almas em tormentos, para depois dar meu testemunho em toda essa terra. E ali os demônios cuspiam fogo, porque não podia tocar na minha pessoa, porque o anjo do Senhor estava à minha direita, aleluia. Aí de repente, irmãos queridos, o anjo mostrava os demônios pegando as almas, jogando de ponta cabeça para baixo, nos grandes tachos quentes fervendo, aqueles tachos muito enormes, e fervia como um azeite queimado, um azeite preto escuro, e debaixo para cima no inferno subia grandes fumaça, aquelas fumaças escuras, saía do tacho fervendo no inferno. Naquele momento eu quis tampar meus olhos. Quando eu fui tampando meus olhos para não olhar, o anjo do Senhor me exortou, me repreendeu dizendo: não, tu precisa ver. Eu perguntei para o anjo do Senhor: por que eu tenho que ver tudo isso daqui? O anjo vai e responde: para tu nunca vir parar neste lugar. Dizia o anjo: tu precisa ver, para tu nunca vir parar neste lugar, e para tu nunca se desviar da presença do Senhor. Naquele momento eu pensava em espírito, desviar. Aí o anjo disse a mim: olha aqui no inferno, o lugar dos desviados, porque na verdade, irmão, Deus conhece o nosso pensamento. Aí de repente eu olhava à direita no inferno, eu via milhões e milhões e milhões de desviados de várias igrejas evangélicas. Ali o anjo mostrava os desviados que morreram sem reconciliar com Jesus Cristo. Ali eu via irmão desviado no inferno de vários ministérios, via irmã de várias igrejas evangélicas, via irmãos e irmãs, jovens até adolescente. As únicas criaturas que eu não vi no inferno é criança. As crianças, irmão, não tem nenhuma no inferno, porque Jesus garantiu a sua passagem para o céu, quando ele disse na palavra: deixai vir as minhas criancinhas, que das tais é o reino de Deus, aleluias. E ali eu só via mesmo as pessoas que eram adultas, jovens e adolescentes, aleluias. Ali o anjo, porque na verdade o adolescente, meninos e meninas, que pegam a idade de 9, 10, 11, 12 anos, irmãos queridos, já tem consciência do pecado. Todas que têm consciência do que está fazendo, Deus não tem mais por inocente, aleluias. E ali o anjo mostrava ali, irmãos queridos, pastor desviado no inferno, presbítero desviado, diácono, evangelista, missionária, missionário. Você pastor que está ouvindo o testemunho, você presbítero, você missionário, pensa que não vai para o inferno, vai também. Se você continuar fazendo coisa errada e não se arrepender, tu também perde a tua salvação, meu irmão pastor, meu irmão missionário ou missionário que seja evangelista, aleluias. Ouça em nome de Jesus, a salvação não é pelo grau de estudo, a salvação não é porque você tem uma carteirinha de pastor, ou presbítero, ou missionário, a salvação não é porque você tem um cargo na igreja, a salvação, irmão, seja de membro a pastor, a salvação é pela obediência à palavra de Deus, a salvação individual, a salvação é pela nossa santidade, aleluias. Ali o anjo mostrava, irmãos queridos, até irmãs que profetizavam na igreja e pensavam que estava salva, irmãos que cantavam, que fogo caía na igreja, irmãos que tinham dom de cura, dom de maravilha, expulsava demônio, fazia maravilha em nome de Jesus, que até o morto levantava do caixão, mas na verdade pensava que estava salvo, que Deus usava. E eu digo para você neste momento, que a salvação não depende dos dons espirituais, é independente da salvação. A salvação não depende de cantar bonito, oh meu irmão, pregar bonito, ser teólogo, bacharel, filosofite. A salvação depende da nossa obediência, meu irmão, minha irmã. Ouça em nome de Jesus. Aí depois disso, irmãos queridos, eu perguntava para o anjo: por que os desviados estão aqui no inferno? O anjo respondia para mim: são as pessoas que eram crentes, morreram desviadas, sem reconciliar em tempo com o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento eu realmente entendi a palavra do anjo, porque a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo, aleluia. A Bíblia diz, meu amigo, minha irmã, meu irmão,
que o futuro pertence a Deus. Você que está desviado, volta hoje para Jesus. Você que está afastado do Evangelho, ouvindo esse testemunho, reconcilia neste momento agora, dobra o seu joelho e volta agora para Jesus, porque amanhã será teu dia desse aquele lugar. Amanhã tu pode ser a próxima vítima a chegar no inferno, e será muito tarde. Ouça em nome do Senhor. Deus tem te dado muita oportunidade. Quem sabe hoje é teu último dia de vida. Quem sabe hoje é a última hora que Deus está te dando para você voltar para Cristo, reconciliar com Jesus Cristo. Deus me revelou que no inferno já tem muitos desviados, milhares, que já me ouviu e não reconciliou. E muitos foi revelado com os dias contados e não deu crédito. E hoje se encontra muitos no inferno. Bem-aventurado aqueles que ouvem e dão crédito à palavra do Senhor. Aí logo em seguida no inferno, o anjo do Senhor falou comigo: olha para a baixa direita. Quando eu olhei para a baixa direita no inferno, eu via milhões de crentes consertados. Muitos ouviam ali no inferno que o anjo mostrava, que fumavam escondido do pastor da igreja e dizia: o pastor não está vendo. Irmãos que andavam jogando bola no meio do ímpio, sem camisa, de calção, escondido do pastor e da igreja, dizia: o pastor não está vendo. Irmãos e irmãs que dançavam um forrozinho escondido, pastor, o anjo mostrou no inferno. Ali o anjo mostrava e dizia: o pastor não está vendo, dizia os irmãos, enquanto viveu aqui neste mundo. Tiveram tempo para se consertar, morreu fazendo coisas escondido da igreja, escondido do pastor, não confessava aquilo que fazia escondido fora da igreja. Aleluias. Era o crente meia pedra, meia tijolo, crente pela metade, crente mais ou menos. Ou você é, meu irmão, ou você não é, tudo ou nada. Deus não quer ninguém pela metade. Aleluias. Ali o anjo mostrava, ali muitos irmãos que fumavam cigarrinho escondido do pastor, e também bebiam cervejinha, uísque, todo tipo de bebida alcoólica, e falava: o pastor não está vendo, mas Deus está te vendo. Aleluia, glória a Deus. Logo depois disso, o anjo mostrava no inferno também. O anjo mostrava ali muitos irmãos fofoqueiros, crente fofoqueiro, ali crente fuxiqueiros, que falavam do pastor da igreja, falava do presbítero, falava do diácono da igreja, falava do irmão, falava da irmã, falava do vizinho também. Cuidado com a tua boca, meu irmão, não fala de ninguém. Quem és tu para profetizar a vida alheia? Deus sabe o que faz. Ora que Jesus liberta. Quem liberta é somente Jesus Cristo. Aleluias. Aí depois o anjo mostrava no inferno, ali os crentes trambiqueiros. Dizia no inferno o anjo: olha que no inferno os crentes trambiqueiros. Aí o anjo falava comigo, eu olhava, irmãos queridos, e via ali muitos irmãos no inferno, de várias igrejas, que compravam e não pagavam. Dizia o anjo: comprava e não pagava, dava cheque sem fundo também, fazia crediário na loja, e o nome ia para o SPC, morreu com o nome no SPC, no CEPROC, no Serasa. Compra e paga em nome de Jesus. Aí depois o anjo mostrava no inferno os crentes ladrão. Olha que no inferno os crentes ladrão, perguntava como ladrão. Ele dizia aos crentes que roubavam no dízimo e nas ofertas do Senhor. Eu olhava e eu via o dizimista ladrão no inferno. Aí depois disso o anjo: olha que no inferno tem crente que dava o dízimo pela metade, roubava, enganava o tesoureiro da igreja, até empresário rico, milionário, ouvindo no inferno, porque Deus é justo com todos. Aleluia. Irmão, seja fiel em tudo, porque no céu não entra crente ladrão, só entra os fiéis. Aleluia, glória a Deus. Dê o dízimo completo, irmão, porque no céu não entra quem rouba. A Bíblia diz no capítulo 101, versículo 6 de Salmo: eis que meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. Quer estar com Jesus? Seja fiel em tudo, irmãos. Aleluias. Aí depois disso, o anjo do Senhor mostrava no inferno ali. Eu via também um anjo mostrando os crentes bicheiros. Como bicheiro, evangelista Gino? É os crentes, irmãos, que jogavam na cena, no bicho, jogava na Mega Sena, na loteria esportiva, jogava bola no meio do ímpio, e dizia que Deus não estava vendo, que era crente também. Ouça, meu irmão, dizia o anjo apontando para eles, para mim, dizendo o anjo: eles eram crente, mas só tinha o nome de crente. Eu sempre digo nas igrejas: crente até o diabo também é crente. O importante é ser santo, irmãos, porque o santo é separado de tudo. Aquele que é santo, ele é realmente, ele é um servo de Deus verdadeiro, um cristão verdadeiros. Aí depois o anjo mostrava no inferno
irmãos que andavam de bermuda no meio da rua, na cidade onde ele morava. Ele andava aí de short, sem camisa, cabeludo, barbudo, mostrando o físico, se expondo para o mundo, se mostrando. Ouça, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a Bíblia condena a nudez. No capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse: guarda a tua nudez, para que ninguém veja a tua vergonha, assim está escrito. Aleluia. Aí depois o anjo mostrava no inferno os pastores de várias igrejas. Dizia o anjo: olha que os pastores pregavam em adultério e prostituição em cima do púlpito, e a igreja não sabia, porque era igreja fria, igreja liberal. Ali o anjo mostrava, ali muitos pastores no inferno, que passou a mão no pecado do irmão por causa do dízimo, encobriu o pecado da irmã por causa da oferta que era grande. Pastor avarento, ambicioso, egoístas. O inferno tem muitos pastores desse jeito. Eu vi muitos no inferno. Meu irmão que é pastor, em nome de Jesus, não passa a mão na cabeça do irmão. Não passa a mão na cabeça de ninguém na igreja, meu irmão, pastor. Fala a verdade para o rebanho. Não encubra nada da palavra de Deus. Fala o que está escrito. Prega a verdade. Porque o inferno também tem muitos pastores. Aleluias. Aí depois disso, no inferno, o anjo mostrava também, irmãos queridos, muitas irmãs e irmãos que morreram com pecado encoberto. Confessa o teu pecado em nome de Jesus. E tomava até santa ceia com o pecado encoberto na igreja. Depois eu via também no inferno os irmãos que andavam amaziados, com a vida amigada, tomando santa ceia. Primeiro, irmão, conserve o teu casamento, para depois tocar no corpo e no sangue de Jesus. Aí depois o anjo mostrava no inferno as irmãs de várias igrejas evangélicas, que dizia que Deus queria tal coração, depilava as pernas, tirava a sobrancelha, cortava o cabelo que Deus deu em lugar de véu. Irmãs que andavam com mini saia, calça saia, roupa de homem, veste transparente, sensual, maquiagem, batom, esmalte, beijo, pó de arroz, base na unha, brilho. Deixa o Espírito Santo brilhar em você, minha irmã, aleluia. Irmãs que andavam com a saia transparente, as irmãs que andavam com a saia lascada, até a saia lascada, o anjo mostrou no inferno, porque é moda de Satanás, mostrando as curvas das pernas. Ali o anjo mostrava a irmã que andava cheia de bico de pato na cabeça, até mesmo as presilhas de cabelo, que você chama de piranhas, é farinha do mesmo saco. Ali eu via milhões de piranhas no inferno, e o anjo mostrava porque era moda do inimigo, moda de Satanás, as piranhas de cabelo. Joga fora, minha irmã, em nome de Jesus, porque essa é uma revelação que eu vi no inferno da parte de Deus, aleluias. Se você crer, verá a glória de Deus, mas tem que se consertar em tudo, em nome de Jesus. Aí depois disso o anjo mostrava no inferno ali também muitas irmãs chamadas mulher de pastores. Olhava para baixo, eu via as madames no inferno, que andavam com salto alto na igreja, salto Luís XV, aquele salto carrapeta, cascavelando na igreja como desfile de moda, aleluia. Muitas delas diziam que era mulher de pastor, que não tinha problema, mas a salvação, irmã, é individual, aleluias. Aí o anjo mostrava as irmãs cheias de maquiagem, cheias de joias, e dizia roupa da moda também, e dizia que Deus queria somente o coração. Meu irmão, minha irmã, fui levado no céu por 2 anjos. Lá no céu não vi nenhum coração pendurado. No céu não tem açougue nem frigorífico, e Deus não é açougueiro. E no céu não tem também salão de beleza, aleluias. Deus te quer simples como uma pomba, e prudente como uma serpente, vigilante, aleluias. Aí depois o anjo mostrava no inferno as irmãs domingueiras. Aí eu perguntei como domingueira, dizia o anjo, as irmãs que perdeu o culto, mas não perdia a novela do modo em geral que eu estou dizendo. Novela é mentira, meu irmão, minha irmã, e o diabo é o pai da mentira. Ouça em nome de Jesus. E o anjo lá comigo, elas foram dominadas pelas novelas, dizia o anjo. Novela leva para o inferno também. Cuidado com a novela. A novela foi inventada pelo diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e novela é mentira. Eu já cantei na televisão também. Na televisão topa tudo por dinheiro, mas só Jesus Cristo salva, aleluia. Dinheiro não compra a salvação, muito menos a fama do homem. Aí depois o anjo mostrava no inferno muitos artistas famosos que morreu sem Cristo, nos tormentos do inferno. Artistas de televisão, de cinema, cantores famosos, eu vi no inferno, roqueiros, que morreu desviado até se reconciliar com Jesus. Eu vi no inferno muitos roqueiros, muitos artistas famosos, sendo atormentados porque trocou Jesus pela fama e pelo dinheiro. Aí depois o anjo mostrava no inferno ali os crentes que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Estava na igreja. Olha bem, meu irmão, minha irmã,
Quando a irmã usava alguém na igreja, dizia que era o diabo, que era o demônio, que era meninice, que era a carnalidade do irmão. Cuidado, nem tudo é o diabo, nem tudo é a carne. O Espírito Santo de Deus está na igreja do Senhor. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer e a hora que Ele quer usar, porque Deus é o dono da obra, aleluia. Deus é o dono da igreja do Senhor, aleluia. Aí depois o anjo do Senhor mostrava no inferno também. Ali eu vi os crentes que mentiam. Falava, estou brincando, irmão. Fala a verdade com o teu irmão, é suicida ou não. O que passar de procedência diabólica, malignas. Depois o anjo mostrava no inferno as irmãs que morreram com o coração preto de ódio. Não perdoava sua irmã, irmão também não perdoava teu irmão. Não perdoava o vizinho, nem a sua família, nem parente, nem derente. Não perdoava o irmão na igreja. E dizia, eu tenho razão. Cuidado, irmão, quem tem razão é quem se humilha na presença de Deus. Se humilha, porque aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia, diz a palavra de Deus. Ouça em nome de Jesus, minha irmã, perdoa enquanto é tempo, porque o perdão também faz parte da nossa salvação, aleluias. Se você não perdoar, meu irmão, nem Deus vai te perdoar também. É perdoando que se é perdoado, aleluias. Aí depois disso o anjo, mas antes eu vi o diabo no inferno. Satanás levantou na minha frente. O diabo é o monstro maioral do inferno. Ele tem aproximadamente 3 metros de altura, que eu calculei em espírito. Ele tem o corpo casculento como jacaré, tem um pé redondo como animal, traz 2 chifres muito grandes na cabeça, costeleta grande, enorme, e dente de vampiro esqueletizado, e as unhas muito grandes. O diabo apontou para os crentes rebeldes e dizia para os crentes no inferno, o diabo, vocês eram crentes lá na igreja, mas fazia a nossa vontade. O diabo dizia, vocês desobedeceram o homem lá de cima e nos obedeceram, vocês são nós para sempre. O diabo gargalhava dos crentes no inferno, zombando dos crentes. Aí depois o anjo disse, olha para baixo à esquerda. Quando eu olhei para baixo no inferno à esquerda, eu via subindo para cima, irmão, grandes labaredas de fogo, muitos buracos negros no inferno, aqueles buracos grandes, enormes, e de baixo para cima eu subia aquelas labaredas de fogo, e os demônios empurravam as almas dentro dos buracos pretos do inferno, e aquela labareda quente, que é muito quente no inferno. O lugar é tão quente no inferno, que as almas gritavam, água, 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 queremos água, e ninguém podia molhar a ponta das suas línguas. Naquele momento, irmãos, eu lembrei do rico de Lázaro. A Bíblia não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Muitos ali, irmãos, eu vi no inferno, ali que gritava, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Irmãos queridos, tu tem desculpa de andar aí de short no meio da rua porque está muito quente, sem camisa. O inferno é pior, meu irmão. Não esqueça que o inferno é muito quente, vale a pena realmente andar com ordem e decência, aleluia. Dormir com ordem e decência, agir na presença de Deus com ordem e decência, aleluias. Aí depois o anjo mostrava ali, irmãos queridos, as pessoas que morreram sem Cristo, os religiosos. Dizia o anjo para mim, olha aqui no inferno, as pessoas que tinham uma religião e dizia, eu nasci nessa, vou morrer nessa. Disse o anjo, morreram, mas estão aqui no inferno. Olha, quando eu olhava para baixo eu via os religiosos do inferno, gritando na minha frente, por que que eu não aceitei Jesus? Por que que eu não aceitei Jesus Cristo? Outros gritavam, por que que eu rejeitei Jesus Cristo? Na hora do apelo, o pregador dizia, quem quer aceitar Jesus? A pessoa dizia, outro dia eu aceito, depois eu aceito, outra hora eu aceito Jesus. Sem saber que Deus estava dando a última oportunidade, entre muitas e muitas delas. Perdeu realmente a oportunidade que Deus tinha dado aqui na terra. Jesus poupou suas vidas enquanto vivia aqui neste mundo. Mas felizmente a morte chegou e levou para o inferno. E ali as almas gritavam porque não tinham aceitado Jesus. E o diabo levantava e gritava dizendo, agora é tarde, agora é tarde. Vocês também fizeram nossa vontade. O diabo dizia no inferno, agora é muito tarde, vocês são nossos para sempre. E gargalhava das almas no inferno, Satanás. Aí depois o anjo do Senhor falava comigo, mostrava, mas antes eu vi os bichos caminhando, irmão, por cima das almas no inferno, aqueles bichos que grudavam como um carrapato, enferruava as almas no inferno, tinha um ferrão nas almas naquele lugar, e as almas gritavam para mim, que doía nos meus ouvidos, me tira daqui pelo amor de Deus, me socorre deste lugar. Outros falavam, tem misericórdia de mim, e eu não podia fazer nada, eu tinha que olhar para dar o testemunho, por onde eu andar nessa terra, para você, meu amigo, não ir para o inferno, minha amiga, para você aceitar Jesus Cristo como teu salvador da tua alma. Aí depois disso, terminando o meu testemunho, logo em seguida, irmãos queridos, o anjo do Senhor falou comigo, olha para trás. Quando eu olhei para trás, irmãos queridos, eu via chegando no inferno aquela fileira de almas que morria após a morte, que na terra descia para o inferno naquele momento. Ali eu via chegando ali no inferno
aquela fileira muito grande, chegava no inferno. Ali eu via ali pessoas que eram crentes desconcertados de várias igrejas, que morria na igreja desconcertado, chegava no inferno. De vários ministérios, crente meia pedra, meio tijolo, crente pela metade, chegava no inferno, nunca queria se consertar. Quando tinha oportunidade dizia: eu sou crente, não vou lá na frente não. Para que eu ir lá na frente, eu já sou crente já. E logo a morte chegava. Deus dava oportunidade até para os crentes se consertar e não queriam. Chegava no inferno muitos crentes ali de várias igrejas no inferno. Via também chegando no inferno pessoas que eram desviadas do evangelho, de vários ministérios que tiveram oportunidade de voltar para Jesus Cristo e não quiseram. Morreram de se reconciliar e chegavam no inferno. Na mesma fileira no inferno via chegando pessoas que morreram sem aceitar Jesus Cristo, de várias nações, tribos e línguas, ricos e pobres, que tiveram a sua oportunidade também, mas nunca quis aceitar Jesus, preferiram o gozo do pecado, e o pecado leva para o inferno, meu amigo, minha amiga. O pecado separa o homem de Deus, e só Jesus salva, só Jesus purifica de todo o pecado. Está no capítulo 1, verso 7 de primeira epístola de João, e no capítulo 22 de Apocalipse, verso 14 em diante. Bem-aventurados aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Terminando o testemunho, eu vi ali chegando no portão do inferno, aquela fileira de almas, irmãos. Eu não digo por hora, nem por minuto, por segundo. Chega milhares e milhares no inferno sem Jesus Cristo. E ali dentro do portão do inferno, eles entram para dentro, arrastadas pelos demônios. Os demônios arrastaram as almas na minha frente e levaram para dentro do inferno. Aquelas almas eram espetadas com espeto de fogo, era garfada com garfo de fogo, era chicoteada pelos demônios de Satanás. Na medida que eles chicoteavam as almas, os demônios zombavam das almas, gargalhavam das almas no inferno. Ali eles realmente jogavam nos tachos quentes, como eu já falei, jogavam nos buracos negros. Ali, irmãos, o inferno é um lugar, além de ser muito quente, o inferno é um lugar sujo, imundo e fedorento, fede lama podre. É um lugar terrível de tormento, lugar que o filho chora e a mãe não vê nada. Ó, meu amigo, minha amiga, aceite Jesus enquanto é tempo, enquanto a morte não chega. Enquanto é tempo, enquanto a vida é esperança. Após a morte, ponto final, não há mais oportunidade. Enquanto a vida, procura aceitar Jesus enquanto está com vida ainda, aleluias. Aí logo em seguida o anjo pegou na minha mão direita no inferno e falou comigo: vamos embora desse lugar. Eu falei: graças a Deus. Aí o anjo subiu e me levou em cima do monte. O meu espírito voltou ao corpo e o anjo do Senhor voltou para o céu novamente. Aí depois Deus falou comigo: agora importa que tu ande, e dê o testemunho. Fala tudo o que foi revelado no inferno, para que as almas não desçam para o lugar de tormentos. Onde tu for levado, fala e não te cale. Onde tu chegar, eu estarei contigo. Aleluias. Esse foi o terceiro arrebatamento, que foi o inferno. Você que está ouvindo, meu amigo, ainda hoje se ouvires a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Porque Deus, além da palavra, Ele ainda revela o profundo e o escondido. Além da palavra, Ele ainda arrebata alguém e mostra o inferno para contar nas igrejas, em todo lugar, para que você não perca a tua salvação. Além da palavra, Deus ainda usa alguém da profecia. Além da palavra, Deus ainda dá visão, visões do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo e arrebatamento no Espírito, para que alguém não venha se perder, mas que herde a salvação e a vida eterna. Isso só pode encontrar em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que Deus ilumine e guarde a cada coração que ouvir esse testemunho. Ouça a voz do Espírito Santo e não endureça o coração. Que Deus abençoe a todos e guarde em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, Jesus.